Com tanto barulho, tanta briga, buzina, política e Copa do Mundo, a gente quase não consegue ouvir os sinos de Belém anunciando o nascimento de Jesus e a chegada do Natal. Ele estava presente naquela bagunça toda que a gente fazia, mas não tinha esse profundo significado. Você não conseguiu ouvir ele direito. Não ouvia por causa da balbúrdia. Acontece que o espírito natalino é infinito e, mesmo a contragosto, até mesmo o ateu mais resistente se rende à profundidade da festa cristã. Então existia um sentimento de desarmonia comigo mesmo na conversão, entendeu? Eu via a festa legal, tinha tudo, tinha comida, tinha bebida, tinha bom vinho, mas no fundo você sentia eu sentia um vazio, uma desarmonia muito grande. O onipotente Criador do Universo veio ao mundo num estábulo. A fonte da misericórdia nasceu em meio à nossa miséria. Se Deus fez daquele estábulo uma antessala do céu, imagina o que ele faria no seu coração. Nesse quinto elemento mais do que especial, celebramos o nascimento do menino Jesus. Por isso, nada de boas festas. Desejamos a todos um tradicional e repleto de significado Feliz Natal. Ele vem, ele já vem, ele já vem, ele já vem, ele já vem. Opa, Feliz Natal! Feliz Natal! Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Estamos Menino aqui Jesus! mais Natal. uma vez. O Luigi não brindou Eu tava com uma salsinha entre os dentes. Tem que beber antes. Eu já pus direto no... Não, então começa de novo. Porque senão dá errado, dá problema. Posso falar que eu tô com uma salsinha entre os O dentes? Arthur vai começar a virar da vez, olha lá. Bora. Vai lá. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Eu tô com uma salsinha entre os dentes. Tive um déjà Feliz vu. Natal. Tive um déjà vu. Déjà vu é o Carlos bebendo. Só eu. Carlos. Nós dois juntos. Estamos aqui mais uma vez para um quinto elemento especial de Natal. E temos a presença do nosso querido Lucas Oliveira Honorato, Isso. ou o que você quiser. Pode chamar de Oliveira, pode chamar de Honorato. Pode, os dois. Você sabe que nós deles somos é um Oliveira. sobrenome falso, inclusive. Somos Oliveiras. Nós somos Todo Oliveira. cristão novo. Não, todo mundo não. Não sei se judeu, você entendeu o que eles falaram. Meio Bom, judeu. sou Pena Machado também. Pinheiro Machado. Eu sou Freitas Rocha, tô indo na rocha. Rocha. Sobre essa Rocha freita Xaná. eu edificarei minha igreja. Não. Não, Vamos já começar de comecei novo? mal. Não, vamos, segue. Nesse espírito natalino de todo mundo se elogiando. Elogiando, se ajudando. Lucas, de quem é que você vai tomar o lugar ano que vem? Conta pra gente. o pessoal Eu tô abre. achando que estão encaixando o Lucas pra limar alguém. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Eu acho que é o Arthur. Eu acho justo. A última vez, pelo menos, foi, né? Você sabe. Bom. O Lucas vai amanhecer ele já no substituiu. Tietê boiando. Pois é. Pô, logo no Tietê. Mas É o tema natalino esse, né? Total. O assassinado Lucas, de Lucas. Você que Verdade. você que é um exímio. A gente brinca que você é o nosso padre aqui, né? O nosso padre. Acho errado. Catequista, nosso catequista. Nosso Padre catequista. Honorato. Boa, Padre melhor. Honorato. Nosso catequista. Você é o nosso catequista. Legal. Nosso catequista. Fale-me sobre o Natal. Pronto, começa assim. Não, eu contei uma história pro Felipe hoje mais cedo, que eu tava no último Natal, minha mãe chamou as amigas de meia idade, ficaram ouvindo música velha e dançando, fingindo que eram jovem. E aí eu falei, não tá muito natalino isso aqui. Eu fui pro quarto quietinho, fiquei lá, rezando terço, meditando os mistérios gozosos, né? E aí eu fiquei pensando, tem um negócio nos mistérios que a gente associa ao Natal que replica a dinâmica da vida cristã, né? Então você vê, Maria tá lá, o anjo anuncia, ela aceita o Cristo, né? Aí vem o Cristo. E ele tá, o bebê Jesus ali no ventre dela, ele é Deus, mas ele é pequenininho. E ele depende do corpo dela para subsistir, né? O corpo dele. E aí, conforme o tempo vai passando, tá? Ele cresce, tá? Ela guarda, né? Ela vai feliz conversar com Isabel, acontece o que acontece, e ele nasce, né? Ele nasce depois que ela e José, São José, eles deixam tudo, vão para um estábulo e aí nasce, né? Tem inclusive um paralelo legal com aquela passagem que diz que do Antigo Testamento, que diz que quando as montanhas se aplanarem, tudo se abaixar, a glória de Deus irá resplandecer. Então eles deixam tudo e quando não tem mais nada, nasce o Cristo e ele vem ao mundo, né? Então Maria põe o Cristo no mundo. E aí, isso é
é parecido com a nossa dinâmica da vida na fé. A gente recebe a fé, a gente primeiro tem que aceitar, né? Então Deus infunde a fé. Como ali. Maria, a gente tem que dizer sim, né? Exatamente. Primeiro. E só que a fé ela ainda é pequena, né? Então a gente tem que ir cultivando aquilo ali com a ajuda da graça, né? A gente vai consentindo com a graça, a fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando a gente vê, conforme a gente vai deixando as outras coisas, aquela fé pequenininha que a gente recebeu, a gente começa a transmitir ela de alguma forma para os outros, né? Então a gente coloca aquilo no mundo. E aí acontece aquilo que o Cristo fala, né? Que é quem são meus irmãos e minha mãe? Eu sempre achei esse minha mãe esquisito. Eu não sou mãe de ninguém, não. Não, meus irmãos e minha mãe são isso aí que me seguem. A gente é meio mãe de Cristo mesmo, né? Porque a gente cultiva ele se cultiva dentro de nós e a gente transmite ele pro próximo, né? Então Ele nasce através do nosso apostolado. Exatamente. Né? Ele... Pô, gostei, bonito mesmo. Bacana. Aí eu não resisto à piada, segundo as feministas, ele só é Deus a partir do 3º mês de gestação. Pois é, né? Como é que funcionaria isso na cabeça? Uma católica abortista, por exemplo, como é que ela vai Deus pensar? só é Deus a partir do 3º mês de gestação, na barriga de Maria, né? Exatamente. Antes era um amontoado de células. Né? que podem ser divinas ou não. Mas, agora o que é doido, né? Mas é assim, a gente tem um negócio que não é o nosso, óbvio, né? Não é o nosso primeiro Natal. Sim. Não é o nosso primeiro Natal, nem como programa, né? Aliás, é o nosso segundo Natal como programa. Sim. E existe a gente sempre passa por esse momento pensando na eternidade e há uma necessidade do mundo todo parar para pensar nesse momento da eternidade, né? De revigorar suas forças. Mesmo para quem não é cristão, ele precisa de um momento de esperança, de entender que ele precisa dar tipo um reset. Um rito de passagem, né? Uma espécie de rito de passagem. Eu acho que o rito de purificação. Porque você vê que o Natal até perto da ideia do Ano Novo, muita gente vai lá e mergulha debaixo das 7 ondas. Mas a ideia, a necessidade de que a pessoa precisa de um rito de purificação, um rito de retomar suas forças internas. Né? Será que isso tem a ver, essa ideia tem a ver, foi pensada assim mesmo? Que ideia que a gente primeiro purifique a alma, o espírito, e depois renove o ano, comece tudo de novo? Eu acho que o paganismo, sem dúvida. O paganismo tem. Certa vez eu li uma... pesquisando sobre religião, eu me lembro que tem o Ano Novo Persa, que eu não lembro agora, acho que é Noase, uma coisa assim. E ele tem esse rito de purificação também. E até porque eu me lembrei agora, que eu estava, acho que foi ontem, que eu brinquei do Novo Dia, não foi? Da Globo, que tem é verdade, Novo Dia, do Novo Tempo. O rei persa falava essa frase no ano da ideia de uma renovação da criação. Ele falava: hoje é um novo dia, de um novo mês, de um novo tempo. Que começou... Não, aí ele parou. Aí ele parava e falava assim: hoje a festa é sua, hoje é a hora de renovar ou restaurar o tempo. E é muito legal, porque você tem uma divisão do tempo profano e do tempo eterno. Sim. Mas você vê que a Globo tem esse problema, né? Ela, de certa forma, se inspirou no sem saber ali, ou sabendo, no paganismo persa, né? Então não é difícil, porque o compositor foi aquele... Marcos Valle, que era um cara culto, devia ler essas coisas, devia até... né? Colou dos persas, então. Tem um ponto interessante quando que o artista era culto. Quando o artista... Faz tempo na época dos persas, se quiser. Mas você acha que essas rotinas... Não, é interessante que ele falou, que ele estava comentando lá que as tias dele começaram a dançar, que não era muito natalino, ele foi pro quarto. Para mim, cada vez mais eu aprendo que Natal não é uma festa social apenas. Né? Da família. Não é uma festa que você se reúne em família. Até porque tem famílias que é melhor não reunir. Né? Então, é justamente essa coisa espiritual, essa coisa de você sair do tempo profano e entrar num tempo que é o tempo, cara, que te fez... Você está aqui por isso, né? Por causa de todo esse rito, toda essa história, né? É o Jesus histórico, quando Deus entra na história, né? Se faz história ali, né? Então... Pois isso é interessante você falar isso, porque durante muito tempo muita gente, até uma heresia comum na igreja, até às vezes na católica tem isso. Não, mas é tudo um símbolo, é tudo uma metáfora, é um mito. E quando eu percebi quando eu aprendi que a história
principalmente do Novo Testamento, são fatos históricos mesmo, aquilo aconteceu daquele jeito. Sim, houve o censo, houve exatamente, todas as coisas, e mesmo a vida de Cristo, não tem como negar historicamente, é mais fácil, como você disse, negar Alexandre o Grande. Tem menos elementos para... Então, o Cristo histórico já não é uma dúvida. Também, todos eles. Platão, exatamente. Não é uma dúvida. Há quem duvide, mas... Não, mas história, mesmo cientificamente, vamos colocar daquele jeito científico mais positivista, não tem muito como negar. Só o cara, mas tem muitos elementos históricos. Agora, a dúvida é se ele é Deus ou não. A dúvida para os outros, não para a gente. E quando Chesterton fala no Ortodoxia, por que não, né? Foi que eu sempre falo que foi quando eu me converti, teve essa frase, foi muito forte para mim. Por que não uma vez no mundo não aconteceu algo excepcional, espetacular, fora do normal, né? Por que não Deus... E quando você vê que isso aconteceu, e a gente lembra todo ano de uma história que é real, né? Que não é uma não é um símbolo. Até tem aquela bobagem não é uma lenda, né? Do Zeitgeist. Lembra aquele filme? Você deve conhecer, porque você é nerd. Que depois eu fui ver, todas as coisas eram falsas. Até ele fala o absurdo de que Horus foi crucificado também. Porque, tipo assim... E aí uma das coisas que o cara fala assim, pô, mas é que o dia 25 de dezembro era o mesmo dia que eles comemoravam. Cara, nem o calendário era latino, né? Como é que é? O gregoriano, como nós. Então, mas isso tem um fundo de verdade, porque eu estava fazendo pesquisa sobre os símbolos do Natal, porque é o solstício. Solstício de inverno. Era feito mais ou menos nessa época, a igreja se apropriou um pouco, mas assim, o nascimento... Sim, Não, mas baseado nos próprios estudos internos da igreja, antes de associar ao solstício, eles aproximavam a data, mas exatamente, histórica. E isso mostra uma coisa que eu acho que mesmo que o Zeitgeist estivesse certo, não tá, mas mesmo que tivesse, mostra que Jesus veio confirmar algo que já estava no coração do homem. E nada impede que Deus não tenha falado, não, você vai nascer no solstício. Exatamente, não. O que impediria isso, Deus, de colocar ele lá nesse dia? Não, mas é justamente isso que eu falo. Jesus já está na eternidade, Deus está na eternidade, então tudo isso já aconteceu para eles, né? Já tinha acontecido temporal antes. Divina. Então, se os antes de Cristo, os pagãos faziam coisas que depois de Cristo viraram cristãs, também existe uma questão de que o tempo da perspectiva de Deus era como eles conseguiam entender algo que não tinha acontecido ainda, mas já para a eternidade, para Deus, já tinha acontecido. Então, mas isso já estava... Aí tem um lado que é muito interessante, você falou dos mitos, mas assim, todos os mitos das religiões, eles sempre tentaram transmitir verdades eternas. A opção do mito é tentar transmitir verdades eternas. E dentro de todas essas estruturas assim, dos mitos, você tem as questões dos rituais, e todas as religiões, têm a ideia de você buscar um comportamento a ser atingido, um padrão. Qual o motivo do ritual? Por exemplo, até nos xamãs indígenas, o cara fala para não esquecer que existem padrões divinos que devem ser emulados. Então, o objetivo do homem era atingir esse padrão. Claro que nas religiões tem outros padrões, mas no cristianismo quem é o Cristo. Então, de toda forma, no final, independentemente da religião, o cara sabe que tem um padrão que eu tenho que atingir. Claro que aí existem erros, né? Enfim, também não tem a revelação para todos, né? A revelação tem a revelação comum, mas não a revelação especial. Então ele vira e fala assim, eu não consigo atingir determinados padrões, porque ele não vai conseguir atingir sozinho, mas ele sabe no coração dele que tem que atingir. Né? Se a gente parar para pensar, até na questão do tempo, que é o tempo de purificação e tal, desde o início no judaísmo tinha essa ideia do ciclo que se iniciava com o Shabat, né? Com o sábado. Né? Depois a gente moveu para o domingo, porque foi o dia que o Cristo ressuscitou. Né? Então sempre tem esse ciclo no micro, na semana, né? E no dia também. Porque, sempre tem o nascer do sol e sempre tem o pôr do sol. E a gente sempre se orienta segundo isso, né? Até desde os tempos da igreja primitiva, praticamente, a gente tem a segmentação
do horário de oração e do horário o horário de trabalho, que depois foi virar lá o sistema das horas litúrgicas, né? Que começa com as laudes, aí tem a terça, a sexta, a nona, que a cada 3 horas mais ou menos a pessoa para refletir um pouco sobre a escritura e orar, e ela volta para o dia reorientada. Então essa coisa de a constante reorientação para o que é eterno é comum, né? E aí você tem no dia, na semana, no mês. Exatamente. E tem no ano. São ciclos, né? O Natal, Exatamente. que é para você fazer isso no ano. E é engraçado que no Natal, você sendo cristão ou não, hoje menos isso, porque as pessoas estão um pouco mais... Você não sente, talvez pelas crises econômicas, a pandemia ajudou muito nisso, ou atrapalhou. Você não sente mais... Eu lembro que em Santos, quando eu era pequeno, eu passava na rua, todos, sem exceção, todos os prédios tinham luzinha, todos. Hoje você passa, tem um apartamento aqui, outro ali. Então, mas ainda assim, ainda hoje, eu estava semana passada no shopping, entrando lá, e de repente eu falei, cara, é isso, tá nesse momento. Tem alguma coisa no ar que é fora do... Não tem nada a ver com fazer compra, não tem nada a ver com as luzinhas, até porque... tem menos hoje do que tinha e a sensação é exatamente a mesma, mas tem uma coisa nessa época do ano, e mesmo que a pessoa ressignifique isso porque teve um trauma ou porque não sei o que lá, é diferente. Sim. Mesmo porque o cara, eu odeio o Natal ou eu amo o Natal, mas o Natal tem alguma coisa ali que é diferente. É o Kairos, que existe a distinção do Cronos e do Kairos. Cronos é o tempo, o Kairos é um tipo de tempo, né? É uma qualidade de tempo. Então o tempo do Natal é de um jeito, o tempo da Quaresma, o tempo do deserto é outro. Sim. Né? Então E veja só, assim, é claro, pô, eu entendo bem que você está falando que a gente via um aspecto natalino, né, dessas luzinhas, árvores. E a luzinha nem tem a ver com Jesus necessariamente, né? Isso, Quer dizer, não tem. Mas Não tá tem. ali, Tem a tá, luz, né? A Tem o luz, Papai Noel. mas tá atrás daquilo. Então, é isso que eu ia falar. Por mais pagão que isso seja, ele trazia a lembrança do Natal, que é o nascimento de Cristo. Entendeu? Quer dizer, Isso. por um meio aí, meio pagão, que é a coisa da festa, da luz e não sei, e até do comércio, dos presentes e tudo mais, isso te levava de algum jeito a lembrar. Mesmo que Que fosse um mais ou minuto, você mais ou lembrava de menos, Jesus. não é tão profano, porque o presente significa o quê? Você está repetindo o gesto dos reis. Os reis, quando Sim, Deus sim. nasceu, foram Não, é presentes. que, obviamente, Cada isso presente tomou- significa um tipo de... Sim. Mas isso tornou comercial, virou Papai Noel. Mas Sim, a própria sim. árvore, a árvore tem um sentido, a árvore é a vida que se ramifica, a estrela lá em cima, que é o quê? É o caminho que você tem que percorrer para chegar. Então, mas tem toda essa beleza da simbologia Tem. do Natal e de cada símbolo do Natal. Mas tem um detalhe aí interessante. No Brasil, sobretudo Portugal, vindo de Portugal, né? A tradição não era árvore, né? A árvore é muito mais europeia, né? A coisa pinheiro, do lá, né? pinheiro. A gente bota neve de algodão, né? Vai querer emular demais. Aqui a tradição era o presépio. E o presépio foi deixando Também. mesmo de lado, né? Com a coisa do Papai Noel, Coca-Cola, aquela coisa do Isso. o Papai Que Noel. não é ruim em si, né? Não é. O problema é isso virar o principal. Né? Exatamente. Por isso, porque a substituição. tem muita gente que tasca o pau nisso, quer dizer, não, porque é só marketing, não sei o que lá. Mas eu acho que dá para você, quer dizer, o espírito de Natal precisa ter alguma coisa não de profano, mas de alegre, quer dizer, uma alegria. sim. A gente Afinal, está em tempo de alegria, não é? Cristo vai Recebendo- nascer. Literalmente. Né? novo. Domingo passado foi o do Gaudete. Não foi? Passado que a gente está gravando. Essa coisa eu lembro no passado, minhas tias avós mais velhas, no Natal elas ficavam, viva, Jesus nasceu, eu olhava com um certo ar de desprezo. superioridade, a ignorância Eu quando também se tive um apropria pouco da superioridade. E hoje eu falo, porra, cara, que vontade de ter dado um abraço, de alegria. Fala, porra, que você é tão... Alegria. Né, ela entendia muito mais do que eu o significado. Mas mesmo disso. assim, com tudo isso, você sente que paira realmente um tempo de amor no ano, entendeu? sim. De amor, Não é o que eu vi no trânsito hoje, mas... É porque não é Natal, ainda falta muito. Mas é por causa dele. Mas ele vai, nem que seja na noite. Antigamente realmente era mais estendido um pouquinho, já dezembro. Mas você vê que assim, o mundo para, né? O mundo para, mesmo não cristão, o mundo para. Aquele momento que o mundo precisa parar. Né? Precisa parar. Agora, me ocorreu só um negócio aqui que eu fiquei impressionado. Não para na China.
para na China, não? Olha só, eu acho que não sei, mas eu acho que para por uma questão de ocidentalização. Até comercial, né? Comercial. Talvez. Como Comercial, as bolsas param, vão parando Tá. as bolsas, vão parando. Então naquele dia, não adianta a gente fazer nada porque os caras estão comemorando lá, parou a Bolsa Nova York, parou, os comércios fechados, tá todo mundo em casa, e é um negócio que todo mundo já sabe, dia 25. Não, Não eu tem vi- nada, eu vi Uma Também. outra data, no comemoraram mundo, né? os primeiros 1000 fuzilados do mal. Pode ser. Algum tipo, Algum tipo de, Os né, primeiros, de Mas- data sagrada para eles. Mas então, eu falei isso porque eu vi um troço muito assustador. Tem uma amiga nossa que trabalha com importação, exportação de coisas, de tecido, de peças e tal. E nessa época do Natal, ela, pouco antes, ela viaja para algumas grandes fábricas, etc., para trazer coisas de Natal, especificamente. Então tem lugares que eles... Lá pra China, né? Você falou Na que China. ela vai pra China. Não, ela vai para a China. Eu não falei isso? Tá. Ela viaja para a China para comprar aquela coisa, uma coisa mais barata, etc. E tem fábricas imensas que fazem presépios. Caramba. Só que quem trabalha nas fábricas, isso aqui impressionou, eles não fazem a menor ideia do que seja aquilo. O que é esse menininho que tá ali? Falou assim, o que é que vocês levam, que é um bebezinho dentro de um negócio e tal? Os caras não sabem, quer dizer, eles já estão numa geração, sei lá, quarta geração, quinta geração praticamente excluiu da isso. Revolução Cultural, que já simplesmente limaram, né? Tirando os resistentes cristãos que ainda sim, tem tem lá, bastante cristão, né? né, Mas que olha tem só, que se esconder, na Deus vai verdade. agindo de maneiras, né? Isso não deixa de ser uma evangelização, porque o cara não sabe, mas que alguém vai dizer assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Sim. E alguém vai perguntar. Pode ser, sim. E aí ele vai dizer que Jesus nasceu, Deus veio à Terra, e aí... De repente o cara se conversa. Aliás, daria um baita de um filme. Eu pensando num argumento Não, de sem filme dúvida. genial. A China é um dos países em que o cristianismo mais está crescendo, curiosamente. olha só. Então É possível Cresce a no- forma no- como Deus no- vai é, atuar, né? Deus faz umas é coisas. o que aconteceu com Roma, né? Então, Pois é. Aconteceu também pessoalmente com Paulo, né? exatamente. Isso, a gente está falando de países, mas até intimamente acontece. Paulo de uma perseguia pessoa. cristão, de repente virou. Persegue aí para tu ver o que acontece. Mas você acha que a temática do Natal, assim, volta a ser o amor? Deveria, né? Olha, eu acho que isso não é bem uma temática, porque Deus é amor, né? Tem até igreja com esse nome. Deus é amor. Deus é amor na forma mais, né? A gente nem consegue compreender o tamanho disso. Não tem como o nascimento de Deus não ser amor, né? E eu acho que existe uma questão, você estava brincando com o pessoal do trânsito, também me veio a resposta para isso. Porque, assim, não é que todo mundo fica muito amoroso e muito bem, mas as pessoas que se importam um pouco, que não estão completamente malucas, alucinadas, porque essas não vai adiantar nada, só se Deus agir mesmo diretamente ali, fazer algum milagre. Mas, em geral, as pessoas que vivem uma vida comum, estão lá trabalhando, eu estou falando até das pessoas mais distantes da religião, assim, que vivem uma vida... Tem muita gente que nessa época reflete um pouco mais, que mesmo não cristão... Eu acho que a reflexão mesmo, acontece, eu quero nem que seja na noite de Natal sozinho, sim, o cara sim, tá lá sim, e um fala assim, pouquinho cara, ali. o que parou aí? Nem que seja Agora, 10 minutos, ter uma reflexão sobre O nosso amor, querido vida. Joel Gracioso, que tem uma explicação maravilhosa sobre isso, eu não vou lembrar à luz de quem ele fala, mas ele fala justamente que assim, por que é o amor? Porque quem é Deus? Deus é o amante. E a partir do seu amor infinito, ele gera o amado, da sua própria substância. Então, ele como amante, ele gera o amado. E o fruto é o amor, que é o Espírito Santo. Por isso que a igreja é trindade, entendeu? Sim. Então, é o amante, o amado e o amor. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Agora... é amor puro, né? Amor puro de uma maneira... Eu digo que acho que as pessoas refletiram sobre isso. Então, eu acho que aí deve ter um influxo da graça do Espírito Santo que em alguma coisa mexe o coração, né? Essa vontade de amar, esse amor pleno, ele se manifesta de algum jeito, assim. Se nós olharmos até em termos práticos, imagina que o cara tá naquela vida, o cara vive numa metrópole, normalmente o cara mora lá no final da leste e trabalha no centro.
Né? Então ele pega lá 3 horas de ônibus todo dia. 3 de ida, 3 de volta. 6 horas na correria. Explicando para quem não é de São Paulo, o tamanho da Zona Leste, qualquer cidade, seria um caminho entre 2, 3 cidades, mais ou menos. Bélgica. É uma Bélgica. quase. Não, e explicando que isso não é uma hipérbole. Tem Não, gente que não, realmente 3 horas. 3 né? horas. Literalmente. 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 Mas agora você usou corretamente. Então, Pois mas é isso que eu tô falando. Por isso que a gente tá festejando. Ah, ok. é literalmente, cara, 3 horas, dia 3 de volta. Ele fica lá naquele emprego que, puta, tem fofoca, aí ele não gosta daquele negócio, ele almoça meio mal, meio correndo, às vezes come na rua, e aí volta pra casa, nem descansa, nem janta direito, dorme, acorda no outro dia. O cara fica, às vezes de segunda a sábado, às vezes de segunda a segunda, o ano inteiro nessa. Como não se brutalizar assim? Né? E aí ele chega no Natal, para, porque não tem o que fazer. Parou. Às vezes o cara não tá pensando na vida dele, ele não pensa na mulher que ele não dá atenção, não pensa na mãe que tá morrendo, não pensa... Naquele momento para, o cara fala, ele olha pras coisas. Ele é obrigado a refletir um pouco. Exatamente. Né? E é engraçado que se chega a mensagem pra ele, né, de que, pô, tem um cara que morreu por você, um cara... É um Deus que morreu por você, que a gente está comemorando a vinda dele, né? Que veio para te salvar para sempre. Não é que vai salvar o mês, que nem você está correndo atrás. Vai te salvar, tipo, né? Então, aquilo também, se o cara recebe essa... Mesmo que... É aquela história do cara, o católico de BGE, não sei o quê, que no Natal acaba dando uma olhada, acaba ouvindo isso e fala assim, pô, volta a ter uma certa esperança que uma vida dessa, que às vezes a gente mesmo vive uma vida parecida com essa, não chega a pegar 3 horas de trânsito, mas às vezes brutaliza, que nem você falou. Então ele fala assim, não, existe algo maior, tem uma esperança. Eu acho que é por isso que o ar acaba ficando... E olha que legal, mesmo que o cara não pense, se o Natal só existe por causa do Cristo, e é por causa do Cristo e por causa da data do Natal que o cara parou, ele parou por causa do Cristo sem saber. Não, aí, se você partir disso, a igreja nasce para salvar a alma, mas ela cria toda a civilização. Exatamente. O cara, tudo que ele está tendo de benefício, em certa parte vem disso. Boa parte. Inclusive material, benefício material. O cara tem banheiro para ir graças aos irlandeses. O cara tem vários, né? Tem até liberdade, né? Toda até ideia de liberdade. A cerveja feita por Santa Edelgarda, se eu não me engano. Entendeu? Então tá aí os vitrais, tudo. O cara entra num bar, ele nem percebe que tem um vitral ali, tem a cerveja, tem o cano de esgoto, tudo criação de padre. O cara saiu da faculdade, criação do padre, né? Se machucou, brigou lá, vai pro hospital, criação de padre. Até quando o ateu vai encher o saco, não, mas foi tudo por causa de um Big Bang. Quem inventou foi o padre. A ideia do padre. Big Bang foi a ideia do padre. E eu falei o vinho não, já tinha antes, mas o champanhe foi padre. Porque é mais ou menos o processo da cerveja, né? Tem uma dupla fermentação. Ele foi sem querer, assim. né? O champanhe foi um acidente divino, sem dúvida. Muito bom. Bom, de uma forma, ele querendo ou não, acaba tendo todos os efeitos, né? Exato. Chamada... Vem disso, né? E é chamada reflexão, né? Não sei se o jovem hoje também é chamada reflexão ou não. Né? É o que aí entra naquela de TikTok, mas né? aí entra nessa coisa da China lá, dependendo da quantidade de gerações já brutalizadas, às vezes realmente passa despercebido. Então, mas isso é que me assusta. Na verdade, o que eu trouxe sobre a China é se isso não se espalha no Ocidente de alguma forma, entendeu? Você não tem algumas gerações que já nem a reflexão e nem esse espírito de Natal bate no sujeito. Estou falando de um cara Pode ser. Claro, óbvio que depende da família, indivíduo Sim, e tal. sim. Eu estou dando uma generalizada. Acho que, não sei se o Kim estava falando da Austrália lá, que o pessoal é mais woke, tudo já está mais ou menos resolvido, ninguém tem problema. Apenas, né? Ninguém tem problema muito. Mas eu vejo no Brasil, por mais com todos os defeitos e tal, a grande maioria das pessoas passa com a família, a grande maioria das pessoas pensa um pouco no assunto, e o Brasil tem 200 e cacetados milhões de pessoas, né? Então, tudo bem que a China tem bilhões, mas eu acho que não morre. Primeiro pela questão transcendental, né? As igrejas estão cheias. Estão enchendo, que é mais legal, estão em ascendência, no
Não sei como é que tá a pesquisa, essas coisas, mas pelo que eu vejo, o nosso padre lá, o padre Miquelino, diz que ele viu poucas vezes desde que ele começou a ser padre lá, né? A militar. Ministrar, não é o caso. ministrar que fala. Se bem que a igreja é a igreja militante, né? Militante, Então ele está militando de alguma forma. militante, é verdade. Nas igrejas protestantes. Que ele viu poucas vezes, eu acho que... Eu não lembro se ele falou que nunca viu, que eu não quero ser injusto, mas poucas vezes ele viu um crescimento tão grande de fiéis em poucos anos, de 5 anos para cá. Assim. Nas igrejas protestantes, Eu hoje mesmo você fui. tem elas sempre ficaram cheias no Natal. Né? Sempre foi um evento, porque essa socialização familiar é meio que já está no próprio DNA, né? Da rotina. Mas mesmo assim, a procura por passar a noite de Natal num culto aumentou bastante. A gente estava falando, esse ano vai ter uma missa das 4 da manhã, que é especial. É sábado, pra essa por sinal. Ah, tá. Não que vai pro ar, mas... Já passou. Mas é uma missa que começa às 4 da manhã, que é uma tradição católica antiquíssima. Então, coisas que estão voltando, que ele fala, 5 anos, não teria gente para isso falar. Eu ia rezar sozinho. Exato. E hoje tem, cara. E é belíssimo. A gente vê gente rezando o terço às 4 da manhã todos os dias, né? Não tem o padre que estava rezando o terço 4 da manhã com o YouTube, com milhões de pessoas acompanhando Não, ao vivo. isso enche de esperança. Então, né? assim, Deus Deus também sabe o que faz, mesmo né? os materialistas, o cara que é utilitarista, nem que ele é ateu, pode ser, até ateu. O que eu percebo é que mesmo esse cara que vai lá e fala assim, vamos aproveitar que é Natal e vamos esquiar, que é negócio, vamos ficar longe. Não tem nem problema também passar com a família esquiando. Nenhum. Né? Mas assim, mesmo que ele não tenha essa visão de estar ali na noite de Natal, né, fazer, só à noite, ele tem um incômodo espiritual. Ele para e fala assim, tem uma hora que ele fala assim, O que é esse pessoal todo feliz aí? Eu não acho nem que o pessoal feliz, ele para... olha só, ele é meio doido, eu acho que ele não olha a felicidade, ele olha a sua própria melancolia. Muitas vezes na noite de Natal, o cara fala assim, não, bom, eu te ganhei um presente e tal, aí ele vai para um canto e fica meio melancólico, aí fica pensando na vida. Esse incômodo espiritual é muito comum, entendeu? É comum porque Cristo está agindo ali, dizendo, meu amigo, você está olhando para as coisas erradas, entendeu? Mas às vezes o cara é tão fechado que ele transforma isso em mais rejeição, né? Ele assume isso e rejeita ainda mais. Né? Porque eu não sei, ele tem uma melancolia ali, uma tensão, né? É isso, que depois ele fala assim, que sabe que o Natal tinha acabado, eu fico meio melancólico, né? Mas não é a festa, não é o ritual, é o tempo. A gente ouve muito isso, né? É o Kairos. O Natal me deixa meio para baixo, deprimido e tal. Isso eu acho que tem aí uma origem lá na contracultura dos anos 60, sobretudo, porque virou moda falar mal do Natal. De qualquer instituição. De qualquer festividade. Ainda mais uma familiar dessa. Né? Exatamente. Que a gente fala, só pra, então é antifamília, né? Você falou que o Natal não é para juntar a família, mas é uma consequência do Natal você juntar a família. Sim. Né? Não é que não é proibido, né? Não. Eu só quero dizer juntar a família... Há uma hierarquia. A família não vem antes do E aí, para os hippies, isso aí era um... que era, assim, a família era careta, era aquela coisa toda. Mas a gente deu sorte nisso, né? A gente deu muita sorte, porque eu fui meio hippie, né? Eu fui contra a cultura, desbundei no bom sentido. Quem não sabe o que é desbundar... Virou música. Eu sou músico. 20 anos fazendo 20. Então, eu tava desbundado nos anos 70, todo hippie, não sei o que lá. Mas Natal, assim, eu não dormia de ansiedade para ficar com a família mesmo. Sim. A casa do meu pai era uma alegria absurda, entendeu? E era gregária, trazia muita gente, de famílias que não se davam muito bem. Acabava era a casa para onde as pessoas iam. Quem não tinha onde passar o Natal ia para lá, exatamente. Então a gente tem e não era balada, assim, era uma festa família, porque também parece, junta, som alto, não sei o quê. Não, era uma festa totalmente. Era o que a gente faz aqui, de vez em quando, junta as pessoas, comida... muita comida, e muita variedade, não era só quantidade, era muita quantidade e muita variedade. E aí tinha a tia Graça que levava as rabanadas. Porque ninguém sabia quantas pessoas iam 3 chegar. 3 quilos de rabanada. Maravilha, né? Então, sobrava comida por mês, assim. Até o ano novo a gente comia comida de Natal. A minha mãe conta que a minha mãe cresceu numa situação meio, né? Às vezes teve uma temporada, por exemplo, lá que não tinha comida.
o meu tio, que é irmão da minha mãe, ia ficar com a avó dele, e a minha mãe não queria sair de perto dos pais, ela ficava lá e eles comiam arroz, pegavam alguma fruta que caía na árvore e iam se virando, né? E ela disse que mesmo assim, a mãe dela nunca deixou de fazer o Natal. Olha só. E sempre fazer o Você vê melhor que são jeito dois que dava. opostos, Sim. materialmente falando, né? Mas com o mesmo engraçado. espírito. Depois que ela cresceu, tudo, minha avó, né, envelheceu e tal, minha avó não estava em condições muito melhores, a gente ajudava como podia, mas ela sempre fazia questão de fazer o Natal na casa dela, ela arrumava o melhor que podia, a gente levava alguma coisa também, tudo, e persistiu fazendo. E a minha avó nem é tão devota assim, mas alguma coisa sobrou ali que ela ficava. Não, claro. Mas até às vezes, porque é a família, né? Exato. Aí no caso entra a família na frente, mas aí não vejo problema nenhum, porque é justamente falar, cara, quero trazer vocês É um aqui. caminho, né? É, Pra um caminho. Jesus. Venham comigo. Mas o Luiz, A minha avó, desculpa, a minha avó ali foi um caminho mesmo. A família estava em primeiro lugar, a festa estava em primeiro lugar, Jesus era mal mencionado. Não, Mas minha família. nessa família, na família Mencionava, da minha mãe, a gente não. cantava pra ele, Não, tinha um certo tempo. Tinha, mas era. Mas não era o ator principal, vamos dizer assim. Mas existia o mesmo sentimento que da outra família, que era super devota, aí cantava Noite Feliz, ia com o Menino Jesus coberto, eu já contei diversas vezes. Aí na hora, meia-noite, descobria o Menino Jesus, rezava o Pai Nosso, não sei o quê. Então, duas famílias muito diferentes, com objetivos diferentes para o Natal, sei lá, com olhares diferentes para o Natal, mas que no final essa amálgama, essa coisa que tinha no ar, comunhão, era muito né? parecido. A comunhão, exatamente. Tinha algo que para mim sempre foi muito parecido e que depois eu descobri que era o Espírito Santo e Jesus. Sim. não, eu ia dizer umas coisas que você estava falando, eu não acho que era cultural, eu volto a dizer que a questão para mim é realmente um cômodo espiritual. E é interessante que... junta... Que aí acaba se coisas, refletindo né? na cultura. Se reflete. Mas que você está falando, por exemplo, quando você pega a questão do presépio e lembrando como Cristo nasceu, você vê que há um confronto já ali na própria história, né, de uma aparente fragilidade, né, e simplicidade que mostra uma tremenda força contra um mundo que quer mostrar uma tremenda força. Que você está ali, o pessoal... Frágil, que eu vou matar todas as crianças, cadê, etc. E veja... Que tem a ver com essa questão, a gente fala, mas a família, eu não lembrava de Jesus, mas mesmo assim, nesse momento de celebrar, você está submetido a uma autoridade muito maior, que mesmo você não querendo reconhecer, você é obrigado a celebrar e a reconhecer, que não deixa de ser o perfil dos reis magos, que eram reis pagãos, reis magos. A estrela está vindo, você tem que ir lá, você tem que ir lá prestar, entendeu? Reconhecer homenagem à autoridade de um Messias que chegou e do presépio, que é maior que você. O presépio então, tem lá os bichinhos estão indo lá. Todos os toda a pastores. natureza se rendendo à vinda de Deus ao mundo. Os pastores que estavam ali, todo mundo falou, peraí, cara. Pastores da natureza. O anjo deu a letra para os pastores. É isso, aí fica fácil, né? Para os animais não teve letra. Parece um anjo... Se aparece um anjo pra vocês, você vai falar, não. Tá bom. Cuidado que na Bíblia Tem. fala que você, a partir depois da chegada de Cristo, você não conversa com o anjo. Ele fala, cuidado lá. Sim. Cuidado, hein? Tem um negócio Que pode ser Mas você pode time rezar B. pra Pode ser ele. do time. Pode ser do time B. Então cuidado com os anjos. Tem um negócio engraçado dos reis magos. Os reis magos, o Herodes fala, vai lá, acha esse tal Messias aí e volta aqui que nós vamos dar cabo dele, Isso, né? Eles chegam lá, vê lá, Deus e tal, não sei o que, a gente vai voltar, vai pôr uma linha. Então, mas aí se foi, lasca o Herodes, né? Isso foi uma ação do Espírito Santo, né? Porque para os reis magos, porque eles podiam ingenuamente voltar lá e falar assim, achamos o Messias. Porque ele disse para os reis magos que queria venerar, né? Não falou que ia matar, né? Exatamente. A priori, eles não deveriam nem... A ação do Espírito Santo começa desde sempre. Não deveriam nem ter ido, né? Eles decidiram eu olhar sou pra o rei mago, o que eu vou fazer? Cultuando-me. Aí chega, quando ele a estrela disse que nasceu ali. Cristo. Aí ele olha lá Tá toda a natureza. no estábulo e fala assim, que é isso? Então esse confronto...
sempre me lembra a vida de Brian, lógico. Ah, sim, inevitável. Que ele entra no estábulo errado. Né? Mas esse confronto Saem todos. que é bonito, né? Entre essa autoridade que é simples, né? E no final é aquela história que, cara, é sensacional, porque a história se repete de várias maneiras, assim. Você tem a sua avó lá, que você fala, frágil, boba, ignorante, etc. Isso aí. E ela tá dizendo pra você, viva Cristo verdade. nasceu. E a gente lá, porque eu também passei por isso, né? Dizendo, minha avó não sabe nada, eu que sou o cara. A gente é meio heróis ali, né? Total, A gente que manda no negócio. Total. E tá se repetindo, né? E aquela aparente fragilidade dela tem uma força gigante. Né? É isso aí. Eu sempre me impressiona muito aquela imagem de Jesus pequenininho, Jesus bebê, com o universo na mão, assim. Né? O Você globo fala crucis, assim, né? o globo. Você fala assim, cara, o cara tinha o poder ali de fazer tudo, né? E escolheu não só vir ao mundo, que já é uma dor, deve ser nascer, todos nós nascemos, eu imagino que tenha sido meio traumático, e além disso, escolheu vir ao mundo não é que ele foi lá no melhor hospital, que não tinha hospital na época, mas no melhor lugar, num palácio, com várias enfermeiras, que também não existia enfermeira, mas alguém que fizesse esse papel. Podia esperar parteiras aparecer e tal. as enfermeiras pra vir, né? Ele escolheu exatamente. Esperar vir numa época que tinha penicilina. Exatamente. As enfermeiras Anestesia, bonitinhas. né? Não, mas escolheu ir numa época, nessa Heresia. época, e que é muito pobre, né? Muito, cara, hoje, se você pensar, nascer mesmo para uma pessoa no estábulo, né? no Imagina. Nordeste, que pensa no sertãozão do Nordeste, o cara que não tem nada, não vai nascer num estábulo onde o cavalo come, entendeu? Tipo, é muito exagero de exagero. Quer dizer, é o que ele quis, justamente para mostrar o quão pequeno e grande ao mesmo tempo. Mostrar que o reino de Isso- Deus não é o reino do mundo. Exato. Né? É essa Não distinção que Santo isso não Agostinho vai- aconteça. Tem gente que nasce em estábulo, Não, sim. sim. Mas Não, é tem toda gente a que história. não- Não, mas o Num cara, táxi, mas o né, cara, num táxi. mas aí o cara hoje, o cara não vai para um lugar. Ali tinha toda uma circunstância, não tinha lugar Sim, mesmo que o Não, cara ele more tem- em uma casa Então, de mas chão, peraí. vai estar Eles no fogem, chão. Olha né? só, E na verdade ali eles ainda estão fugindo. Estão fugindo. Tem mais essa, né? Porque querem ali- matar o bebê. Então, nada ali na Bíblia é uma circunstância. Então, sim, esse aí, ele foi... escolheu. Não é só que ele escolheu. Ele foi, quando você fala assim, está tudo lotado, é uma rejeição. Olha só, a mãe, tá ali Maria, com Deus, né, precisando ser hospedado para ele poder nascer. O que os hotéis, isso aí, isso aí. tudo lotado? Não tem lugar para tem você. lugar. Então o mundo dizendo sim, é uma guerra de, assim, toda a simbologia do que está sendo construído ali no texto, ele mostra essa divisão entre o mundo e o reino de Deus. Entre o mundo que, eu queria ter um conforto para ter meu filho, não tem lugar para você, está tudo cheio. Nós saímos para até Nazaré, É isso aí, não é? tudo cheio. Pô, e Não é ainda fuga, dá pra porque ir não além. consegue né? lugar. A gente- Porque ele está indo para o censo, né? Ele vai se alistar, na verdade. A gente pode ir além. A gente enxerga a paixão de Cristo, aquele período da agonia, depois ele vai lá, leva a chibatada, não sei o quê. Eu diria até que... Eu não lembro onde é que eu ouvi isso, mas alguém disse isso. Desculpa aí você que disse isso. A paixão de Cristo ela não começa quando ele começa a levar porrada. Começa porque, olha, Deus é um ser de dignidade infinita. Ele decide se fazer carne primeiro no ventre de um ser humano e depender desse ser humano para subsistir. Sim. E ele se faz um ser humano. Pô, vamos lembrar, a gente carrega a bosta na barriga, é um bicho todo estranho, e ele se rebaixa mesmo quando ele faz isso. Ele se esvazia de toda a sua glória. É o que causa a revolta em Lúcifer. né? Exatamente. É para essa criatura que você vai dar o reino? É para eles? Pô, e engraçado, E nós aqui? A Isso é gente... tão especial. Acho que uma carta de Pedro, acho que é na carta de Pedro, ele fala assim, que os anjos olham com espanto a história da salvação. Então eles olham assim, peraí, Que você isso? vai, o Mas Senhor, né, vai descer, vai se fazer homem, vai passar com essa por criatura, isso, né? E porque, novamente, que às vezes a gente olha isso com um olhar errado, né? A gente olha assim, ele sofreu, foi crucificado, chibatado. Não é o que aconteceu, é o fato de ser ele passando por isso, virar entendeu? carne. Ele passando por isso. Mas Não é só qualquer dessa batalha, forma ele poderia entender
como nós somos. Quer dizer, lógico, ele pode, Ele mas ele precisou sentir. Ele já entende. Ele Entendeu? quis sentir. Ah, mas Ele quis sentir. Ele falou, eu vou sentir. Ele quis, Com mas essas, inclusive para com essas santificar criaturas, o pra nosso santificar essa sofrimento. criatura, Exato. Não Agora, pra foi para espantar mostrar pra anjo, né? gente. Você imagina. Como é. Para espantar anjo precisa de muita coisa. Precisa ser bom, hein? Precisa ser Vai levar um suboando olhar com espanto Eu fico a imaginando história da o salvação. anjo espantado. Uma revoada de anjos. Uma Agora, revoada de anjos, né? engraçado não, mas você me falando isso me deixa, o espanto agora veio para mim, que o quanto o ser humano não se espanta, né, como deveria com a história da salvação, né? Porque E a gente mesmo esquece, exatamente. né? Porque, cara, bom, é esquece. muito espantoso que... E quando você falou também do A Paixão Começa, a Paixão começa com Eva e Adão Ali já tem desobedecendo. sofrimento, é. Ali começa a paixão, né? Se você pensar bem, historicamente, ele só precisou vir salvar porque alguma hora os dois foram lá e desobedeceram Quebraram a e aliança. quebraram a aliança. Então, quando ele vem para resolver um problema que não era dele, teoricamente a gente que criou o problema, e veio como a coisa mais... Você desobedecer a Deus é uma coisa tão grave que não tem salvação. Aí o próprio Deus fala, não, então eu vou resolver isso pra vocês, porque Então, vocês não têm como pô, resolver. sendo Deus Cara, é onisciente, muito não vai vir, espantoso. não vai vir. Sendo Deus onisciente, imagine que quando estão as 3 pessoas da Santíssima Trindade lá para além do tempo, né? Estão Sim, ali sim. na eternidade, vai acontecer a criação, é como se no mesmo ato em que Deus faz a criação, Ele já sabe tudo Deus, da história. Deus já também está consentindo com o sofrimento. Ele falou, eu vou fazer esse bicho aqui, eu amo esse bicho aqui, eu vou sofrer por ele. Que loucura, né? E- Que e- tempo. Você conseguiria escolher uma mulher pensando... Imagina você vai escolher uma mulher sabendo que ela vai te trair e você fala, eu vou casar com ela vai me trair, com certeza eu vou sofrer por ela. É uma coisa muito parecida. Mais ou menos, porque a gente já sabe o resultado também. Sim, Exato. É pior. Porque a gente vê a nossa perspectiva é temporal, a dele não. A dele é uma perspectiva Exato. da eternidade. Ele vê também o Ele final, viu né? também Ele vê o que final. o final Exato. feliz Ele não viu ele só, também ele não vê. viu só a traição, ele viu a redenção. Ele vê o de final muitos, feliz, né? Ele Sabe? viu o final feliz. O que é muito doido é que não tem final pra ele, Não né? tem É, final. tudo Não, pra brincadeira. ele, É um negócio... É o Mas final essa- de uma história. Final da história terrena, né? Que é dos uma história tempos, limitada, final o do tempo. É. Você sabe que onde eu me espanto, assim, quando a gente fala dessa questão do que os andes, da história do nascimento de Cristo, etc., é porque a gente fala, como falando um pouco aqui, Deus é amor, fala do nosso coração, etc., de amor, mas a gente sabe que, assim, qual é Cristo é o amor. Quando fala Deus é amor, Deus é o sujeito, né? O Joel falou, Deus, É o amante. Aham. Deus não é o é que é o amante. amor. Você não conhece Deus pelo amor, você não conhece Deus pelo amor, você conhece o amor através de Deus, porque Deus é o amor, ele é o sujeito. Então, olha que doido, mesmo assim a gente olha e fala assim, cara, João fala, né, eu amei porque ele me amou primeiro. Só existe o entendimento do amor através do amor de Deus com Cristo, né, daquela relação, das circunstâncias do próprio amor de Deus. Só que a gente olha no nosso coração e fala assim, Deus é amor, mas no final... Aí, assim, a gente fala, não se espanta, a gente não fala assim, cara, que amor é esse? Não, muito doido, ele morreu por mim. E aí você fala, tá, tudo bem, né? Ah, assim. mas pô, tô aqui com essa conta atrasada, porra. Então por que não... Que amor é esse? Então por que não se preocupa com a minha conta? Você fala, que doido, por que não se preocupa Primeiro, com a minha dor isso- do isso é um- pé, aqui, isso eu tô são- com o pé doendo? Isso são Mas vários isso acontece- problemas num só, né? Primeiro, a gente não faz uma mais puta ideia do que é amor mesmo, de verdade. A gente tá muito longe de saber, porque se soubesse, você não ia pecar nunca, né? Se você soubesse o que é aquilo, Se soubesse aquele pecado, É por isso inclusive, que que ele você sabe que tá pecando, fala, depois eu Mas resolvo, até dou uma porque confessada. eu vejo assim, o amor é uma postura divina, entendeu? O amor é uma postura divina, não é um relacionamento humano, não é um aspecto humano. Então, como é uma postura divina, a gente não consegue entender de verdade, porque nem sentir muito bem difícil. que o coração ainda está sendo trabalhado, né? Às vezes você tá ali em oração e tal, e Deus te permite ter um vislumbre pequenininho. Você vê aquilo, não é nem que você sente, você tá ali, né? E aí você fica aqueles segundos depois, você fala, pô, caramba, eu sou um merda. Às vezes você faz até uma boa ação, mas você olha pra dentro e você fala, pô, quanto tempo do meu dia que eu tô junto com os outros, que eu tô amando de fato essas pessoas. É muito pouco.
pouco. Aqui é difícil. Aqui também não dá, né? Que Deus não convive com as figuras. Você não sabe o que a gente sofre aqui no bastidor. também, Isso né? aqui é uma hipocrisia, é uma mentira. É difícil. Gente, se não fosse o Luiz dar comida pra gente, o programa não teria chegado ao terceiro programa. É porque a gente se vende barato por um bifinho ali que ele vai lá na feira. Quer dizer, ele faz tão bem o trabalho dele que a gente até colocou ele aqui na frente. É isso. Mas parece que eu vou... Não, e depois, mas é porque o Lucas começou a trazer um chocolatinho, sabe? E aí Não, e começou aí trouxe o amigo que cozinha também. faz o pão faz aí, o pão. você deu. Pão é coisa, né? Isso é bíblico, assunto tá lá na interno, a gente vai se bater depois aqui. A gente conversa. Mas eu acho, a gente fala aqui, a gente tá tudo falando, muita coisa na teoria, até vivência parecendo uma nossa catequese e tal, isso aqui. né? Não, mas é Isso isso aí, Natal é meio isso, né? Mas na hora do vamos ver, você tá lá no dia de Natal, já meio enfastiado depois da ceia, às vezes você também não tá lá, né? Você, tipo, a gente esquece de se espantar. Vocês também têm isso? Tem, claro. Inclusive, todo mundo aqui se converteu depois de ver, né? Sim, Então, sim, eu tinha muito. Como é que foi o primeiro Natal convertido de vocês? Qual foi a... Vocês lembram? Eu lembro perfeitamente, porque faz pouco, quer dizer, a conversão. Na verdade, eu voltei, né, na igreja. Eu tinha me afastado e quando... Então, Mas você se assim, afastou novo, que nem eu. me afastei Lá pelos novo, 10 adolescente, anos. adolescente, 14, 13 anos. 4 anos quando eu li O Futuro de uma Ilusão. Exatamente. Aos 4. Eu li Nietzsche aos 6 e aí já Juntou Então, tudo. na minha época já tava pior, era o Código da Vinci, eu ia merda. piorou muito. É por isso que gosta de anime hoje. É por isso que... é bom, porque se converteu mais cedo. É verdade. Porque o livro é tão ruim. macumba é de O que pior a gente qualidade, lembra era né? boa qualidade. Então, mas você vê que curioso, é como Deus opera de vez em quando do jeito certo. Porra, sempre é certo. Desculpa aí, cara. Cara, tira o vinho. Não merece o vinho. Corta isso aí, corta isso aí. Não. Não, como ele acerta, como ele acerta. Mesmo quando ele tá errado, ele acerta, né? Quando eu não concordo. Ninguém perde, ninguém ganha. No fundo todo mundo ganha, todo mundo perde. Não, coincidentemente, foi o ano que os meus pais morreram, um ano anterior, e eu, quer dizer, uma das coisas que nos levavam a ir para Santos, juntar a família e tal, eram meus pais, que eles eram o centro, né, do Natal era ele. Então, isso deu uma dispersada, e meu irmão mora longe e tal. Lá. Então, o primeiro Natal, que depois da volta para a igreja, fui eu e a Luana, quer dizer, a minha mulher, a minha atual mulher. Coisa que não passava pela minha cabeça 2 anos antes. Entendeu? Natal vai pra você encontrar todo mundo. Vamos lá, encher a cara, se divertir, comer. Foi eu e a Luana e um dos meus filhos, dos que eu conheço. O preferido. E... Eu não vou falar quem. Dos que eu conheço. Mesmo. Era eu mesmo. Era eu você. não lembro disso. E aí, aquilo, o significado do Natal, assim, virou do avesso, né? Quer dizer, pro lado bom. Virou do avesso? Não, ele estava do avesso e foi pro lado certo. E aí, a leitura de Lucas 2, né? Do nascimento de Cristo, cara, isso fez uma diferença brutal, e a alegria verdadeira, né? E o sentido do Natal, do nascimento, etc., assim, virou uma coisa gigantesca. Ele estava presente naquela bagunça toda que a gente fazia, mas não tinha esse profundo significado. Você não conseguiu ouvir ele direito. E foi quase... não ouvia por causa da balbúrdia. Quer dizer, e essa circunstância não foi pensada. Falei assim, não, esse Natal que eu estou convertido, eu vou ficar só eu e uma família nuclear ali e pensar no assunto. Não, foi meio que dando meio absolutamente por errado, acaso. de combinar e não sei o quê. E aí foi uma alegria, quer dizer, e de lá para cá tem sido assim, entendeu? Não necessariamente só nós, né? Não, sim, mas sim. tem sido essa alegria. É engraçado o que eu senti muita diferença, que eu me converti e logo entrei no coro da Nossa Senhora do Brasil. Eu saí agora porque, por questões pessoais, estou indo muito para Florianópolis, né?
Mas agora ela vai melhorar isso. Mas quando eu estava indo pro coro e aconteceu um fenômeno por causa disso, por eu estar no coro, e eu acho que Deus fez justamente isso, falou, ó, vai lá pro coro porque você vai entender melhor o negócio. Quando foi chegando perto do Natal, tinha todo o ensaio para a semana. A Páscoa foi a mesma coisa. A semana inteira ensaio para fazer um Natal bonito. Nossa Senhora do Brasil, a missa solene é muito bonita. A missa assim, de Natal tem orquestra e não sei o quê. E então o Natal já não era mais uma noite que eu passava ganhando presente, não sei o quê. Tem isso também. Todo o advento já foi uma preparação mesmo. O primeiro ano especialmente, depois, vagabundo que sou, a gente vai deixando de se espantar, enfim. Agora eu estou voltando um pouco mais, mas tinha esse negócio do primeiro Natal convertido, com essa coisa de ir todo dia ensaiar, e eu pegava em casa, eu realmente me envolvi nisso. Também, a alegria que eu senti, e é uma alegria diferente, nem devia ser a mesma palavra, né? Não, mas porque é uma alegria mesmo, eu acho que é a verdadeira alegria. É a verdadeira alegria. Não, tinha uma alegria ali com os avós nas festas, mas enfim. E tá ali com aquelas senhorinhas, né? O coral tem bastante disso, os caras mais velhos ali também comigo. Então, o Natal teve outra perspectiva e a missa foi o grande acontecimento do Natal. No primeiro Natal convertido. Sim, não foi a noite de Natal, não foi o jantar, que também foi. Eu acho que eu me converti um ano antes, né? Então não foi meu primeiro isso aí, mas... então a coisa da missa foi muito importante. E aí depois o Natal, às vezes eu tenho que passar com a minha mãe lá em Pinhal, e lá a paróquia é meio moderninha, né? Então é uma coisa que eu sinto uma falta, sabe? Que o Natal, eu percebi, nesse Natal que eu passei lá e que a missa não era tão... Eu falei, cara, o Natal pra mim realmente se transformou. Realmente Jesus está no centro da coisa, eu achei legal. E não foi uma coisa consciente, vou fazer... Eu percebi depois, essa pergunta que você fez agora, eu só percebi depois de ter passado, não foi... agora eu vou mudar o Natal. Exatamente, foi o caso. E pra você, como foi? Eu tô me sentindo agora aquelas aulas de psicologia, sabe? O cara fala assim, mas me conta como é que foi pra você? Como foi sua primeira vez? Não, mas legal. Aquele papo de alcoólatras, de alcoólatras anônimos. E aí pra você, como foi? Não, mas pra mim foi muito Ele especial. que começou a perguntar. Foi boa pergunta. Mas também foi muito especial, porque o meu Natal antes de conversão, hoje eu entendo dentro da teologia protestante que é a história, você até não é convertido, mas você já foi escolhido. Então existia um sentimento de desarmonia comigo mesmo antes da conversão, entendeu? Eu via a festa legal, tinha tudo, de comida, tinha bebida, tinha bom vinho, cara, tinha boas companhias, mas no fundo você sentia eu sentia um vazio, uma desarmonia muito grande comigo. E depois da primeira conversão, não foi não tive a chance de ter essa pequena família, era grande. Então foi um jantar, já estava no mesmo trem. Só que o que acontece? Aí entra um pouco do que aconteceu com o Trelli também. O Natal para mim começou já nas primeiras, como começou agora. Já começou agora. Já é nas primeiras semanas de dezembro. E uma vontade enorme de estar com a Bíblia, uma vontade de estar enorme ali, sentindo lendo, né? E vendo e curtindo os acontecimentos, mas como se eu tivesse, com certeza eu não estava, né? Eu estou, mas na presença de Deus, Ele te ensinando e dividindo com você, é uma alegria que é muito especial, né? Que é difícil as pessoas entenderem, é muito difícil, só quem experimenta sabe. Então é uma ação do Espírito Santo, você fala, cara, eu estou na companhia de Deus, realmente está aqui e é muito bom. E aí eu fui para a festa de Natal, e aí eu fui meio tio esquisitão, não com as piadas ruins de quinta, né? Também você já era antes, mas com aquela história assim, cara, eu vou dividir, é uma coisa muito doida, quando você tá com o Espírito Santo, você quer que as pessoas dividir, aquele negócio que Cristo fala assim, conte as boas novas, aí o cara que fala assim, mas como vamos contar essa história?
Enfim, hora antes, porque, cara, quando você tá ali, você quer contar. Você fala assim, não, posso te contar de Lucas? Posso te contar? Sabe o que significa o Natal? Ah, sei, Cristo. Não, cara, Cristo nasceu nosso Salvador. Aí você começa aquele papo, aí o cara vive assim, pô, você já bebeu muito, né? Deixa eu tirar o vinho. Mas você começa a dividir essa história. E você passou a meia-noite, as pessoas queriam fazer amigo oculto, aquele negócio, porque não sabem o que fazer, né? É interessante, o cara que não está vivendo ali, ele não sabe, bom, meia-noite, temos, Aí o que a gente fica faz? inventando coisa. Tem que ser um rito novo, né? Ah, fazer um amigo oculto. E aí eu falei, cara, eu queria ler um pedaço da Bíblia. De novo, tio esquisitão, né? Eu falei, cara, então eu me vi sendo a minha avó, né? Fui eu. Eu me vi sendo a minha avó falou assim, agora vamos dar parabéns pra Jesus. E você fala, pô, avó, fui eu. Mas já fui eu, então ali, então assim, mas foi muito especial. E nos anos seguintes, isso meio que se repetiu. Aí teve realmente, né, a possibilidade que eu considerei como um grande presente de Deus, que as coisas foram sendo construídas, que aí realmente ficou só o meu núcleo real familiar, né? E aí foi muito especial, porque aí foi um Natal quase que compartilhando pão, aquela história. Sim. Então foi muito... Isso é uma beleza. E aí você... então assim, o primeiro Natal... hoje, quando ele tem sido, ele não começa no dia 24, 25. Ele Claro. Você já vai vivendo a chegada, relembrando a chegada. Nós de chamamos Cristo. das semanas do Advento. Né? Do Advento. E é isso, você vai dizer assim, cara, Cristo veio, né? E é interessante para mim, porque você teve o evento, né? Que foi a chegada do Messias, que era esperado e anunciado pelos profetas. Só que a sua volta também é esperada e também já foi anunciada por ele, e vão voltar. Então, de certa forma, a gente celebra o nascimento dele, né? Mas também comemora e não deixa de clamar pelo seu retorno, né? Sim. Porque a gente quer estar de volta com ele, né? Sem e ele dúvida. disse, voltarei. Então, a gente tem para mim, tem esse significado. Acho que foi aquele que eu sempre achei que era chinês, o Fu Tongxin. Depois mas eu o nome descobri que é ele muito não- chinês, o né? cara era chinês, né? Fu Tongxin. acho que não dá pra ele ser Ele menos fala chinês, que a cruz já acompanha Cristo desde o nascimento, né? Então essa coisa também da Páscoa com o Natal, né? Essas duas festas tão importantes, complementares e que são o sentido do cristão, né? É engraçado que a história inteira, que nem você falou, a gente falou, começa no pecado original e tal, mas Cristo já veio, além de nascer nessa situação péssima, né, de pobreza e não sei o quê, ele já veio sabendo, e a Maria também, né, já veio sabendo que a coisa ia desandar. Para ele precisar salvar. Ele já nasce com a morte. Todos nós, né, vamos morrer, mas, mas com aquela morte de cruz, né? Não, e o pior, Maria, com a morte de cruz. conhecendo Com a as paixão. profecias, né, porque por conta da casa na qual ela nasceu, a gente sabe mais ou menos que ela teve uma educação ali, ela conhecendo, quando ela aceita ser a mãe do Messias, ela já... Pô, ela sabe que o aceita Messias essa- vai morrer a morte de cruz, ela fala, eu aceito entregar meu filho na cruz, né? Então, é uma... Mas falando sobre o meu primeiro Natal, como convertido, vai ser agora. Natal. Depois você grava um áudio, a gente põe... Mas eu tive foi legal, porque, por exemplo, a minha Páscoa eu passei no retiro lá no Advento, foi totalmente diferente Legal. para mim. Teve outro significado Páscoa é outra. completamente Não, a Páscoa diferente. é tão importante quanto Mas o eu não, Natal, né? mas eu não tinha nenhum. mais, a é Páscoa, mais, né? A Páscoa eu nunca tive, muito menos do que o Natal, porque o Natal tinha porque reunião. a Páscoa era um chocolatinho A Páscoa era um no máximo. chocolatinho no Exatamente. máximo. Eu A nunca Páscoa tinha não tido tinha essa nenhum experiência que eu tive significado, esse ano. Porque aí é a Semana eu passei, Santa, não, né? não, e detalhe, né? Você tem o jejum, você passa a missa para os católicos, é uma missa muito mais longa, começa às 8 da noite, termina às 3 da manhã, uma coisa. E assim você está ali o tempo inteiro e olhando e falando, cara, cada vez mais emocionado com aquilo, mudou a perspectiva, né? E agora eu vou poder fazer o Natal também. E vou Legal. fazer em Graças a casa Deus. também, vou chamar minha família para a minha casa, Muito receber. E quero que vire uma tradição também, justamente, colocar. Você sabe que Cristo pra mim no tem centro. tem um espinho aí, né? Tem uma cruzinha nos meus natais, que são os meus filhos, porque eu sempre passei... Filho de pai divorciado, né? Amém. Tô passando por essa também, é difícil. Estamos passando pelo E mesmo. depois de convertido Beleza. foi muito mais difícil, né? Muito mais difícil.
aquilo tem um significado. E eu não quero cortar o barato dos caras, às vezes, tipo, pô, eles têm uma viagem com a mãe, não sei o quê, e a mãe também quer passar o Natal. Claro, Mas vem água pra mim. é complicado, porque é muito importante, né? Uma data Obrigado. muito, muito importante. E vários natais eu abri mão e tal, nem sei se eu deveria, porque como é importante, mas eu fico lembrando dos nossos natais, né? E ainda sonho em um dia Todos juntos, né? fazer... Ó, Felipe. Isso é tudo pela audiência, gente. Fecha a câmera, né? Não, mas Um dia fazer o papel que meus avós fizeram, tanto paternos quanto maternos, né? Que é, por mais que seja uma família moderna, né? Porque, enfim, mas que eu eles são consiga separados, ser o divorciados. centro, né? De uma Um experiência acolhimento, para né? eles. de um que seja apostolado, que no transcendente, fundo é né? isso. O Natal serve para você também explicar para os seus filhos e para os seus descendentes o que foi isso, né? O que é o nosso. Acho que eu nem vou contar a mim, então, depois. Desculpa aí, me emocionei. Não, tá certo. Não, desculpa por isso. tá louco. Tá louco. Pô, no meu caso eu fiquei nervoso. Eu tava achando, falei, será que eu vou conseguir fazer o Natal direito? Autorreferente pra cá, eu falei, não, vou fazer uma coisa errada. Não, aí eu falei, não, vou fazer uma penitência aqui, me preparar bem. Falhei a penitência, pequei mortalmente, foi uma merda. Aí não, beleza, confessa, tá, aí chegou no dia do Natal. Eu falei, beleza. E a família, assim, pra mim também, desde criança, o Natal é meio conturbado por causa do divórcio. E aí eu ficava naquela... Meu pai, ele era... Assim, meu pai continuou na igreja depois do divórcio, minha mãe saiu. Então, pro meu pai era muito mais importante aquilo. Só que meu pai estava distante, né? Então, ele ficou com uma depressão depois que separou. E aí... É muito difícil ficar longe dos filhos no Natal. Muito. Ano novo é molezinha. Agora, no Natal, pra mim, pelo menos, também é duríssimo. Mas aí tem um sacrifício que Deus olha e fala, Deus cara, sabe vocês que tá. estão... Tem que rezar. E aí minha mãe ficava, ela queria que eu ficasse com ela no Natal, porque tinha tradição, a minha avó, não sei o que, aquele negócio, e o meu pai lá do outro lado, era aquele negócio. E aí chegou nesse Natal, tava com minha mãe, e a minha mãe tava com a família do pai da minha irmã, né? Que é uma família assim, nada contra os espíritas, mas eles são uns espíritas muito... É quase um espírita não praticante, sabe? É meio zoado. Eu sou O cara já não espírita, mas pratica eu não... direito. Um espírito de porco. Exatamente. Por favor, E aí eu- vamos receber os 500 comentários agora. Respeitem seus... Espírita não praticante é um espírito de porco. Espírita de Não porco. tô falando do espírita que pratica. Não, eu falo, pode falar, eu apanho, eu fico tranquilo. Então, e aí eu fiquei lá e tal, falei, não, beleza, vamos, tá, beleza, pequei mortalmente, mas confessei, não fiz a penitência, mas estamos aqui no Natal agora, vai ser legal. Eu fui, orei tudo, né? Começou a chegar o pessoal, começou com o avô da minha irmã, né? Chegou, ele disse que foi pra missa de Natal, voltou com um cheiro de cerveja. Aí eu falei, caralho. Não vinho. Aí, não, mas era Passou cerveja. no boteco, Ele tava passou. tava torto, falando embargado, caralho. É línguas, né? Aí, Falando em línguas enroladas. acessa Malacai. Aí chegou lá, deu, putz. Aí chegou a mãe do meu padrasto, né? E falando dela mesma, e a outra contando fofoca, e a minha mãe preocupada com a rabanada, e minha irmã meio perdida. Que é uma preocupação válida. Vai, a rabanada. É a única coisa séria até E agora. pessoa que está cozinhando, você nunca tem que reclamar. É verdade. O pai da minha irmã vendo reprise, querendo ver reprise de jogo na TV. E aí eu olhando pra aquele negócio, cara, Natal eu comecei Ninguém vendo o jogo. Roberto Carlos? Não, pô, Porra. Não, e aí eu olhando pra aquilo, aí eu falei, caraca, eu falei, Cristo, tá. Eu comecei a chorar. Eu fiquei quieto, fui embora. Eu falei, caralho, que merda. E eu fiquei, e não era que merda, tipo, não tá acontecendo. Porra, o Cristo, né? Nasceu. E aí eu fiquei ruim. E a minha mãe falou, o que foi? Mãe, é Natal. Eu, não, vocês não ligam pra... Você não gostou da camisa que eu te dei? A minha mãe tava até ligando, ela tava na Você rabanada. chorando camisa? Não, e ela falou, não, A rabanada tá ruim, a rabanada? não, tá tudo certo, tudo fazer o melhor, tudo. E aí, não, vamos fazer o melhor e tal. E aí foi, né?
Foi Que aquela... idade você tinha aí? Faz uns 2 anos, pô. Ah, é? Ah, você também é recém-convertido? Mas você mesmo? não pode dizer que depois de velho, né? Não. Que é novinho. Antes de velho. Antes de velho. Mas as pessoas têm que entender também que o Lucas é aquele cara que quando brincava, quando era pequeno, ele ficava com medo de estar brincando errado. Ah, Não, o Lucas não é referência. Será que eu tô nesse brincando negócio. certo? Então imagina quando ele se converteu. Ele falou, pô, agora Deve ser um inferno na cabeça desse menino. Mas é bonita essa história, no fundo, porque se você pensar bem, a gente vive no mundo e o mundo é isso aí, né? Deus deve olhar pra gente desse jeito que você estava olhando pro céu. Exatamente. Ele deve falar, por mais pio de todos, ele deve olhar e falar, tadinho, ele é um bom, é um santo. Ele tá tentando. Mas É ótimo né? você falar isso, até pra gente tirar essas vezes que a gente tem uma certa soberba. Exato, de falar tá só vendo? eu, Não, sei. ele olha com esse olhar, mas ele ama. Ele fala, cara, exato. é essa gente que eu amo. É isso aí. Entendeu? Então você pode olhar pro seu tio. Às vezes eu também tive. Logo quando eu comecei a voltar a acreditar no Natal, uma vez eu saí do Natal da minha tia, porque eles ficavam ouvindo o sertanejo, eu falei, não é pra isso Natal. E me mandei. Também, pô, não tive a... Sim. Né, A humildade, o amor, talvez, né? o O amor, amor ao próximo de falar, pô, são eles, cara. Não adianta, não vou mudar essa gente. Um padre uma vez me falou... Quis ir embora. Falei, padre- vou ouvir músicas boas em casa. Um padre uma vez me Arrogante. falou uma coisa interessante que eu estava confessando. Eu falei, pô, padre, que merda, né? A gente só faz merda, não sei o quê. Ele falou, olha, Deus quando olha para você, se você está tentando, né? Se você não tiver na Não zona, pode ser o... mas se você está tentando ali, não sei o quê. Ele imagina um pai que fala assim, Burrinho pra cacete. tenta de novo, filho. Vai. Não é um cara que vai falar, errou de novo, porra, vai de novo, vai pra... É mais por aí. Então, eu acho que não que a gente tenha que ser condescendente também. Sim. Tem que lembrar que a gente também é um desses. Exato. Mas é um processo pedagógico, né? No velório da minha prima aconteceu uma coisa interessante. Teve uma música lá que não é da minha praia, tal, né? Que tocou... E hoje em dia, em velório, tocam músicas, né? De tudo quanto é jeito. Sobretudo em cremação. Sério, brigadeiro, pelo menos? Infelizmente não. Porque antigamente... Nos Estados Unidos Estados Unidos Não, serve. aqui no interior de São Paulo era uma cumilança. Não, mas não tem nada a ver com... não quero profanar a memória da minha prima. Sim. Aliás, a minha prima, que foi uma grande mãe, uma grande menina. Não vou chorar de novo, mas... Eu tô sem... não pode, mas Tô sem, não então não pode, vou... Põe água. Então, mas... Carinha. E põe vinho. Mas Água, eu sendo tava maltratado pensando pelos irmãos. também com a minha Só soberba, pedir, né? irmão. Porque era uma música que Eu falava... também. Eu passei pela mesma coisa. Era uma música que falava coisas, né? Tinha uma letra que falava coisas bacanas e tal. Mas na minha soberba eu falei, pô, por que não tá tocando um bar? Né? Na minha cabeça. Óbvio que eu não falei isso. Não, mas eu na pensei minha cabeça também. eu tava falando, porra, a área é na quinta corda, né? Corda Quatro sol. cordas, eu sempre falo quinta. Nem tem quinta corda. Não tem a quinta. Eu sei, escrevo para violino e sempre falo errado. Bom, tudo bem. A área na quarta corda, uma coisa assim mais solene, não sei o quê. E aí eu fico pensando Deus olhando de cima e falando assim, cara, você sabe que a diferença entre a área na quarta corda e essa música aí é... Pra mim aqui, não tem muita coisa assim. Tudo bem, mas não é essa diferença que você está imaginando, assim, tá todo mundo ali de bom grado, querendo honrar A intenção não foi a pior, memória. não foi ruim. Então, assim, deixa de ser babaca. É melhor tocar a música lá com humildade, quando você bom não tocar que você na falou quarta isso. corda com soberba. Com soberba, exato. exatamente. É exatamente isso que eu... Então, às vezes, a gente, pensando nisso que você falou do Natal, a gente também tem esse pecado aí de chegar e falar, não, o Natal tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. E de repente tem gente que tá lá e tá se convertendo de alguma forma, Deus tá fazendo o papel dele lá desse jeito aí. E talvez a gente é embaixador de Cristo na Terra, né? Então a gente está é o ensinando. ensinamento das avós que a gente esqueceu, elas rezavam. Exato. Provavelmente a gente- ela olhava também e falava, puta que idiota esse moleque, né? Porque eu tô lá falando que Cristo nasceu e ele tá zombando de mim. Ela ia pro quarto lá e rezava, tomara que o senhor, né? A história de Santa Mônica com Santo Agostinho, né? Sim. E Rezou tanto que o cara converteu. E talvez a nossa conversão também Tenha passado não, por isso. não, Eu que não tenho Deus razão. tinha escolhido, mas ela Sim, mas ajuda. abençoou também, mas a gente também é embaixador de Cristo ali, né? Então você Não, tem que e o estar ali no exemplo, meio. né? Você, o tiozão chatão que chegou lá, e a minha avó, que eu também... Eu não chegava a ridicularizar, porque eu respeitava, óbvio, mas internamente eu ficava com essa coisa, né, na cabeça. Pô.
Mas ela estava lá dando o exemplo, e hoje eu lembro, eu ressignifiquei tudo isso, e eu lembro, aquilo fez o sentido, é como para Deus, é na eternidade. Não precisava fazer sentido naquele dia. Isso aí. Aquilo que ela fez aquele dia que eu zombei, hoje faz sentido, e ela sabia que ia fazer sentido para mim, daria... Ou também não sabia. Ou não. Não sabia, porque é humana. Mas ela faz... Mas ela foi o instrumento daquilo. Ela faz porque é o que tinha que ser feito. É o que tava... É o dever. Você precisa fazer. É isso, né? A gente precisa falar de Jesus, a gente precisa... Então... vão zombar, e vão, porque sempre tem essa ideia de se eu for permitido chegar aos céus, né? Ver todas essas minhas tias que eu tirava sarro, assim, tudo olhando pra mim, eu baixando a cabeça, assim, com vergonha. Te olhando no purgatório. Falei, aí, bonitão. Exatamente. Purgatório nós não vamos escapar, acho que nem elas. Né? Ainda bem que eu sou protestante. Não vai ter nem purgatório. Ele se livra dessa. Muito bem. Mas é isso mesmo. É legal pensar que o Cristo, uma das primeiras coisas que ele fazia quando encontrava um pecador, ele disse, ia comer com o cara, né? E a gente é meio besta, a gente tá lá e ele tá comendo com a gente, né? De certa forma. E a gente tá pra comer com os outros, né? Exatamente. Isso mesmo. E podendo representar, né? Exatamente. E falar, e, enfim. Mas Isso significa tem que uma você história... tem que ir pro puteiro toda semana. Não E pra converter, ser não? embaixador de Cristo. Não, eu estava contando a história de de uns evangelistas que iam, de fato, evangelizar. Mas de fato evangelizar. Evangelizar mesmo. E anunciar. Eu fui ia tanto que um dia a moça chegou e falou, vou te tirar dessa vida. Ela falou. A puta falou, Vou tirar desse lugar. A moça... Mas você sabe que tem uma história da igreja que você está falando que às vezes a gente julga muito, né? Mas também a gente é muito julgado, né? Então a igreja é muito julgada como instituição. E aí sempre tem uma passagem, eu não lembro de quem é, não sei qual, agora me esqueci, mas conta que o cara chegou um dia na igreja, ele sempre começou a criticar todo mundo que estava na igreja. Vocês são um bando de hipócritas, você é isso, isso aqui e tal. Todos hipócritas. E aí o pastor veio e falou assim, olha, não se preocupe, tem lugar para mais um. Ótimo. Ótimo, é isso mesmo. A gente também está sendo hipócrita, mas tem lugar. Mas estamos no hospital, né? É aquela história. Você tá doente, você sabe que tá doente, pelo menos. O cara tá doente e não tá nem buscando ajuda. A gente tem que mostrar que... É isso aí. Poxa. Muito então, bom, o Natal hein? terá futuro? Conversa boa. Eu acho que o Natal tem futuro e... Natal não acaba nunca. Aliás, não é nem futuro, é eterno, exatamente. O Natal não acaba. Mesmo que insistam em acabar agora é muito com mais ele. carregado de sentido, né? Do que... Eu tenho uma esperança... Apesar de eu ser pessimista em geral, com política e com as coisas que estão acontecendo e não sei o quê. Mas esperança é quase uma obrigação cristã. teologal. É uma virtude teologal, mas eu tenho uma esperança, nesse sentido da espiritualidade, do cristianismo e das pessoas buscarem, quando eu vejo as tiazinhas lá, por mais que a gente... Enfim, tenha várias coisas a dizer sobre isso. As tiazinhas rezando em cima da bandeira do Brasil, a outra tiazinha... Eu falo assim, existe um exército mesmo de cristãos, alguns que nem falam muito, que estão mais escondidos por vergonha ou porque no trabalho vai acontecer alguma coisa. Tem lugar que prejudica mesmo, né? Os lugares mais esquerdistas assim ficam com... Então, eu acho que se a gente acredita que Deus é Deus e que existe algo maior e que oração funciona e que fé serve para alguma coisa, que fazer o bem, né, sempre com Deus à nossa frente, para a gente não cair no achar que está fazendo bem e fazer o mal, que você falou sozinho, ontem, só nós. mas sempre com Deus guiando. Eu acho que tem muita gente mesmo, muito mais do que eu esperava ver na vida, ou se convertendo, ou rezando, e se convertendo pro cristianismo, mesmo espíritas virando protestantes ou católicos, protestantes virando católicos, se convertendo realmente pro cristianismo. Mas Natal, né? Vamos fazer, né? Fazer uma união. Brincadeira. Não, mas eu vejo muita gente se convertendo mesmo, muita. Pô, nós aqui, toda essa mesa se converteu há menos de 5 anos, é isso mesmo? Né?
Eu vejo movimentos, que são sensacionais, por exemplo. Se tem gente aí que fica assustada com a tiazinha que está orando em cima da bandeira do Brasil, eu vou dar uma má notícia para ele, porque você tem grupos online de oração hoje em dia. Sim. Pessoas que ligam o Zoom e falam assim, vamos orar juntos? Então a gente entra no Zoom e começa a orar. Então você está vendo um pedacinho A ponta do iceberg, do que é isso esse aí. tamanho de oração, entendeu? E grupos constantes de oração É o online. que eu falei, o terço às 4 da manhã, cara. Quando você... Tem uma definição, eu acho que esse que é do Tim Keller, agora não lembro, mas ele fala o seguinte, oração eu achei bonito essa... Oração é um trovão reverso. Então imagina essa boa imagem. Essa quantidade de pessoas orando e ali com a força que isso tem, entendeu? Eu tinha uma vez eu perguntei para um amigo meu, aliás, o Silvio Medeiros, que trabalha na Que Brasil será Peruano. agora meu diretor do próximo Silvio é um grande projeto. praça, grande gente católico, boa, grande gente praça. boa demais. E uma vez eu conversando com ele sobre oração, porque para mim me incomodava muito a repetição da oração, a Ave Maria, Pai Nosso, blá blá. Então, No vira terço, protestante que é bem legal. Ele vai explicar, essa mais ele vai íntima explicar com por quê. Deus. Mas ele falava assim, ó, você imagina que a oração é como se tivesse uma fogueira média, não é pequena, porque tem muita gente orando, e que cada pessoa que reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, cada pessoa que faz uma oração direta, que não seja uma oração lida, né, tá jogando um papelzinho ali, pequenininho. E quanto mais você jogar mais... E aquilo é o Espírito Santo no mundo, é Deus no mundo. Então, a oração tem esse sentido. Você está fazendo algo efetivo, porque para o recém-convertido, né? Pô, eu fico lá repetindo palavra, Deus pode até estar ouvindo, mas, sabe? Eu ainda estava meio... E eu falei, pô, é isso mesmo. Quando você pensa em algo que já existe, que você só vai somar aquilo e aquilo vai... Tem uma outra analogia que é bonito. legal, que ajuda muito, que a gente, é normal a gente nesse processo do cristianismo esquecer disso. Deus não é um assunto. Deus não é um assunto. Deus é real. É uma pessoa. Pessoa. Então você não está orando, confirmou aí, ó. Os neopentecostais eu estar aqui, sapatinho de fogo agora. Girando. Entendeu? Deus não é um assunto, então ele é uma pessoa. Você não está orando e fala assim, cara, ele está lá no monte Zeus, né? Como se fosse, né? O Zeus tá sentado aqui. no Olimpo e de repente aquela vozinha cheia, ele falou assim, acho que peraí, que é uma ligação pra mim. Acho que É que nem aquele filme O Jim do Carrey Jim doidão. Carrey, Eita, os e-mails! meio chegando, né? Não é isso. Então, Enche de água aqui pra gente brindar, né? então essa imagem ela é importante, porque quando a gente ora, você diz assim, eu não estou orando por vácuo e de repente chega lá. Deus está na sua frente, já está, ele está aqui agora, entendeu? Ele está te ouvindo, ele está falando Ele é com você. onipresente e onisciente. Então ele está ali. Então ele está ouvindo você aqui. Deus não é um assunto, Deus é uma pessoa. E ele está aqui agora, e quando você orar em casa, onde você estiver orando, você não está só assim, mandando pro nada e de repente chega lá. Ele está te ouvindo, ele está ouvindo. E muitas das coisas, naquele momento de oração, pode ser que ele fique em silêncio, pode ser que ele te dê respostas de oração, pode ser que na manhã seguinte ele te dê resposta de oração, mas o que a gente sabe é que ela não ficará em vão. Não ficará. Então... Não vai ficar na nuvem. Não se perdeu. Não fica Não é no ficou extraviado iCloud, pelos no correios. iCloud de Deus. Deus tem o iCloud que vai chegando. Esqueci de ver essa do PH, abre aí. Faltou algum? 10 e 35. Foi pro spam. Foi pro spam. Pro spam. Pela altura que ele tá, o sinal deve ser bom. Desculpa o atraso, estava muito ocupado. Se bem que tem uma pilha forte bíblica que fala que se você não respeitar a sua mulher e não tratar bem, as suas orações não são interrompidas, né? Você viu lá? Tem lá, ó. Então cuidado que tem uma pilha. E vice-versa também, não? Infelizmente, o que tá ali só vale ainda, não vale Brincando. Acho que o senhor balançou bem os carros ali. Só, se o senhor tratar bem a sua esposa, logo que você vai vendo aquela... Logo fala que o homem é a cabeça da família, que é a submissão, que é mal entendida por todo mundo e tal. Sim. E aí ele fala, mas trata bem a sua mulher, as suas orações são interrompidas. Que não quer dizer que não sejam ouvidas, são interrompidas. De repente você até perde a vontade de orar, né? Então você entra num momento de depressão espiritual ali. Mas, né? então, o menino Jesus nasce
de verdade, né? Ele está aqui mesmo, Sim. nasceu, ele existe e está nesse momento. Não é que ele morreu e vai voltar. Ele está vivo, está entre nós. E é curioso que Deus veio aqui para a Terra viver com a gente, fez um negócio do tipo Sermão da Montanha, que ele fala coisas mais absurdas. Até hoje eu leio aquilo e falo, não, isso é muito difícil de entender. Como é que eu vou tratar bem meus inimigos, amar os inimigos? Tratar bem é fácil. Amar os só ser inimigos. hipócrita. Como é que eu vou... Coisas que você fala assim, é totalmente anti-intuitivo, né? São coisas que você não... E que tá ali, e que quando você consegue pegar um pouquinho do que está escrito ali, do que Jesus falou, você fala... Sente uma alegria, aquilo que você falou, eu acho que em inglês tem a palavra tão boa, joy, né, que não é alegria, é um regozijo. É um regozijo. E aí Deus veio e hoje a gente está para falar um monte de absurdos que se você seguir funcionam mas o que você falou, olha qual a importância da palavra também, além da... Não é anti-intuitivo, é anti-instintivo. Anti-instintivo, né? Porque o intuitivo... mas justamente, por que faz diferença? Porque o instintivo é o que nos aproxima do animal. Né? É animal a gente odiar o nosso inimigo. Sim, sim. A gente é divino quando a gente ama. Entendeu? Ser Ser animal é fácil. Ser animal é só seguir a natureza. Lembra que o amor é por isso que você quer dizer assim, eu vou ter um sentimento por ele. É porque o amor é uma postura divina. Você não precisa gostar, mas de repente você pode rezar. Uma postura divina. Eu odeio esse cara. Você tem ódio por esse cara, mas eu vou rezar por ele. Uma postura divina. Quer dizer, você precisa mudar toda a estrutura mental mesmo, que é o que Cristo fala, né? É um exercício, Cristo fala, mudar a estrutura mental. E quando você... Não, mas a alegria de estar com Jesus presente, a alegria de perceber essa presença, que é justamente quando você consegue tirar daquele livrinho ali um negócio, você consegue decodificar, vamos dizer, alguma coisa dali, e você sente algo tão grande assim, que eu senti pouquíssimas vezes, porque eu decodifiquei muito pouco, eu acho. Mas a gente vai tentando e o Espírito Santo vai ajudando. Mas enfim, estamos aqui para celebrar e comemorar a vinda temporal há 2022 anos. 23, né? Agora não sei. Estamos na virada. Estamos na virada. Porque foi do 0. Foi do 1. Ele não nasceu com um ano. Ele nasceu no ano 1. E agora? Ele nasceu Voltamos no à ano 1. discussão clássica. O ano, quando ele nasce é ano 1. Voltamos Quando ele nasce. ao concílio de ter quando começou essa discussão. 0, 1. É 1 e menos 1 já. Não, ele nasceu quando ele nasce é ano 1. É o ano 1. Por isso que a virada não é no ano 2000, é em 2001. Exato. Porque veio do ano 1, entendeu? Então ele está fazendo agora 2022. Pô, o cara acertou e já errou conta. Tá certinho, pô, ele nasceu no 1, acertei, mas errou conta. Eu não sei. Eu sou de humanas, eu quero saber. sou artista. 2023. A música e a matemática, 23. minicast por Felipe Trelli. Acho lindo o cara falando, eu sou de humanas e... Sou músico. Sou músico. Músico não tem nada de humanas também. Matemática pra burro nesse negócio. Mas é matemática intuitiva, não é matemática aritmética. Mas a questão é, Jesus nasceu, veio ao mundo, essa loucura que é inacreditável mesmo, por isso que tem tanta gente que é vir para morrer. Deus veio para morrer há 2000 e tantos anos. E nós estamos celebrando essa coisa maravilhosa que a gente só pode ter a esperança da eternidade, de uma eternidade feliz e completa por causa disso que aconteceu. Essa coisa que você fala, Jesus veio se sacrificar por nós, tem uma maneira melhor, inclusive para ajudar essa coisa de amar os inimigos. Ele veio para sacrificar o Zé de Abreu. Ele veio para se sacrificar pelo Luciano Huck. Não é por nós. Nós é fácil, a gente é fácil. É por Vera Magalhães. Pela Vera Magalhães ele veio se sacrificar, entendeu?
Agora você abriu uma nova dimensão do tamanho do amor de Deus. É Isso não tinha. Se Acabei de sacrificar ganhar. por mim, legal. Eu me acho legal. Agora, o Zé de Abreu... Aquele Janones. Janones. O Lula. Ele vai sacrificar pelo Lula. Se tivesse ali na hora do nascimento, vocês tinham uma volta. Por eles não, né? Por eles não, volta. Pelo amor de Deus. Eu não vou ser salvo também, mas não salva eles não. A gente é tão filho da puta que a gente Eu tô sentindo igual o Pedro. Pedro fez, não, senhor, não, fica aqui com a gente. Não, por eles não. É por isso que Deus escolheu Maria e não a Carla Zambelli, por exemplo. Bom, com essas palavras natalinas, vamos fazer um encerrar. brinde a Brincadeira, Nossa Senhora. amo Nossa, todos uma vocês. coisa. Viu? Natal. Não, mas Feliz com Natal. vazio, não. Opa, desculpa. Felipe negou, meu bem. Feliz Natal para todos, Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Só Feliz uma Natal. coisinha, queria falar, eu ouvi um padre esses dias, eu achei que ele falou um negócio muito legal. Primeiro, a sugestão que eu dou é que todos, em algum momento do dia 25 ou da noite de Natal, leiam o capítulo 2 do Evangelho segundo São Lucas. Não este Lucas. Não, eu não escrevi evangelho nenhum. Até porque não é São. Não sei, tá quase. Talvez quase, um dia, tá na não bica. tenho porra nenhuma. Leiam porque não é muita coisa para ler e ali conta toda a beleza, toda a maravilha que foi o nascimento, né? E ele descreve de um jeito muito bonito, né? Aquela coisa dos anjos cantando louvores a Deus, etc. E eu sempre fico meio Agora travado. Ah, E aí, esse padre falou um negócio legal. Ele falou assim, olha, se Deus fez de uma... como é o nome daquilo? Não, um estábulo. Se Deus fez daquele estábulo uma antessala do céu, do paraíso, imagina o que ele faria no seu coração. Tudo pela audiência. Não, esquece, corta isso aí. Não põe não, porque eu vou me emocionar. Já foi. Toda vez que eu falar, vou me emocionar. Não tem problema. Pô, mais do que eu chorei aqui. Imagina o que ele fez pelo seu Lucas coração. chorou. todo mundo Não, chorou. imagina se ele nascer no seu coração, o que ele vai fazer com ele, né? A transformação, velho. Se ele de um estábulo fez a antessala do céu, imagina o que ele não faria com o seu coração se Jesus nascer dentro dele. muitas vezes as pessoas acham que eu também, o país está numa situação ruim, aqui eu tô zoado, aqui não sei o que, minha condição. Então lembra que, olha, é só, não é num palácio, na sala do trono que o Cristo quis nascer. Foi num estábulo. E se você quiser ver o Cristo nascer também, você tem que abaixar um pouquinho a cabeça, entrar lá no estábulozinho baixinho Isso. pra ver onde ele tá. Estábulo da sua alma. Exatamente. O presépio é bonito, né? Por causa disso. Pequenininho. Uma coisa bonitinha. E Muito bem. Feliz Natal. Feliz Natal pra todos. Natal. Pra vocês também. Viva, Pô, Carlão, viva primeiro Natal. Audiência. Pra todos nós. Pô, tá tudo vazio, mas tudo bem, faz mal. Faz parte. O Espírito Santo está nas nossas taças. Amém.